Olá, meu nome é Solange e faço parte do grupo de palestrante do CELI e é com muita alegria que venho aqui hoje estar conversando com vocês, assim como nós conversávamos lá no querido CELI. Mas em detrimento ao isolamento social, espero e desejo que todos estejam bem, seguindo as orientações dos órgãos de saúde, se protegendo, se cuidando, se amando e aperfeiçoando a nossa caminhada. E tentar modificar essas taxas que hoje são alarmantes aqui no Brasil, onde muitos irmãos nossos estão seguindo para a jornada espiritual, o nosso mundo espiritual, e temos a certeza que serão bem recebidos. Mas não vamos à pátria espiritual por omissão, mas sim por um comprometimento da nossa vida, desse corpo que Deus nos deu para nos protegermos, cuidarmos e evoluirmos. E assim hoje nós vamos trabalhar no capítulo 18, que fala especificamente muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E Kardec, após o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, ele nos mostra um roteiro, uma bússola de orientação para dar um sentido às nossas vidas. E através das perguntas do livro dos Espíritos, das perguntas 614 até 919A, ele aborda exatamente nessas questões, ele consegue ser inspirado, ele é orientado pelo mundo espiritual e pela sua didática, sua dinâmica, fazer o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que dá todo o norte da nossa conduta moral, segundo o nosso mestre. Então, nessa parte, ela está embasada nesses capítulos todos que eu vou aqui descrever para melhor orientar, para ter uma contextualização do que nós vamos abordar, dos muitos que são chamados, mas poucos que são escolhidos. Então, nos primeiros capítulos desse evangelho, Kardec, ele dá como base, como pilar. O primeiro é, não vim destruir a lei. O segundo, meu reino não é desse mundo. Terceiro, há muitas moradas na casa do meu Pai. E quarto, ninguém vem ao reino de Deus se não nascer de novo. Então, esses 4 pilares é que vão dar sustentação. Já no capítulo 5, que ele fala, bem-aventurados os aflitos, é como estamos, o que o sofrimento vem nos mostrar, quais são as causas desse sofrimento e para que sofremos. Já no capítulo 6, vem o Cristo Consolador, já traz o consolo, define como devemos proceder. No capítulo 7 ao 17º, aponta o ideal a ser atingido. Já nos capítulos 18 a 24, ele aborda as nossas dificuldades da nossa evolução, os desafios da reencarnação neste mundo. E é nesse ponto aonde nós vamos trabalhar no capítulo 18. E nos capítulos 25 a 27, ele nos dá a diretriz para a melhor conexão com o divino. E nos agracia com uma coletânea de preces espíritas no capítulo 28. São vários tipos de preces que nos dá uma noção da nossa entrega, da nossa sustentação. E contempla lá no final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo um roteiro do Evangelho no Lar, que é o reforço, que é o que nos fortalece o nosso lar, onde nós combinamos um dia, um horário, para que o mundo espiritual também possa estar presente e poder estar participando do Evangelho, alencando uma leitura e podermos conversar entre a gente. Assim, nos fortalecemos como seres de luz, onde o nosso lar é o nosso laboratório de nos conhecermos e poder auxiliar quem está junto conosco nessa caminhada. Por isso que nós vamos debruçar aqui esse roteiro todo que nós falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente perceber que não estamos sós nessa caminhada.
Estamos sim com uma nuvem de testemunhas nessa nossa caminhada espiritual. E hoje, ao abordar esse capítulo, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A gente gostaria de estar lembrando de como é importante a gente se debruçar nesse capítulo. E já no dia 7 de maio, o nosso irmão de caminhada, Fábio, ele abordou as parábolas desse capítulo. Lembrando que o capítulo 18 está contido as nossas dificuldades da evolução terrena. E para melhor elucidar, para a gente poder contextualizar, nos situar, qual é a nossa escala? Porque nós sabemos que Kardec elucidou que temos 5 escalas de evoluções. E a nossa escala hoje é no mundo de provas e expiações. Provas que é para o nosso aperfeiçoamento. E expiações é aquela expiação que eu estou em débito, rumo ao mundo da regeneração. E Kardec aborda muito bem isso no Livro dos Espíritos, a partir da questão 96, sobre a hierarquia dos mundos. E é importante a gente estar sinalizando todos esses capítulos, esses livros, para a gente retomar. Principalmente agora que nós estamos na quarentena e nós sabemos da importância do nosso aqui e agora. E saber que não é a primeira vez que nós estamos no mundo, já viemos de outras existências. E a partir dessa concepção, a partir desse momento que temos esse entendimento de que não é a primeira vez e que a nossa vida não é do berço ao túmulo e que nós temos muitas coisas sim a resgatar, a aprender e a aprimorar. E então, quando Jesus estava aqui na Terra, esse ser iluminado, ele falava muito em parábolas. Era como nós, pais, contando a história para os nossos filhinhos, nos dando a moral da história. Então, Jesus, como um grande pedagogo que era, ele, para nos ensinar melhor como eram essas leis divinas, essas lições que o nosso Pai Maior queria passar para nós, ele utilizava a metáfora, parábolas, e utilizava parábolas com comparações com redes, montanhas, pescas, colheitas, frutas, sementes. Ele utilizava essas metáforas para aqueles pescadores para melhor compreender toda essa questão. Para a gente situar também a Jerusalém, aonde ele fala exatamente de uma das parábolas que eu vou exatamente trabalhar aqui, que é a porta estreita, que é o terceiro item desse capítulo, ele contextualiza na cidade de Jerusalém. Porque Jerusalém era uma cidade situada entre as montanhas. E naquela época construíam as cidades e colocavam depois muros, né, para se proteger dos perigos da região. E Jerusalém continha 12 portas, que a partir do pôr do sol elas eram fechadas. E aquelas pessoas viajantes, que estavam pescando, que estavam trabalhando, necessitavam retornar antes do pôr do sol. Após isso, encontrariam a porta fechada. Então havia essa figura que Jesus falava da porta, onde o caminho era largo para chegar até a porta estreita. E ele, falando dessa forma, nos ensinava a dar a entender, muitas vezes, entendi essa história, que o nosso mundo ele é cheio de provas, cheias de benefícios, e nós precisamos compreender melhor o que ele quer dizer com essa porta estreita. Então, para isso, eu vou ler para vocês aqui do Evangelho o que ele quer dizer. Entrem pela porta estreita,
pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso. Há muitos que elas entram. Como é a porta pequena, que é a vida, como o caminho que nos conduz a essa porta estreita. É como há muitos que entram. Isso está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 a 14. Mas Kardec ainda complementa sobre esse item. A porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita porque o homem que deseja transpô-la deve ter grandes esforços para vencer as suas tendências e poucos submetem a isso. É a constatação do ensino moral. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Este é o estado atual da humanidade terrena, e a Terra é um mundo de expiação. Como nós falamos, expiação é quando nós temos débitos a expiar, onde o mal ainda predomina. Quando a humanidade terrena evoluir moral e intelectualmente, transformará a Terra em um mundo de regeneração e o caminho do bem será mais frequentado. Esse ensinamento deve ser entendido com o seu verdadeiro significado, ou seja, de que a humanidade está sempre em evolução. Se o estado normal da humanidade fosse viver em um mundo de expiações, Deus estaria condenando voluntariamente à perdição a maior parte de suas criaturas. Suposição esta que não pode ser admitida, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e toda bondade. Quando compreendemos que somos espíritos imortais, que hoje estou como Solange e que vários estão junto nesse patamar, ou seja, no mundo de provas e expiações, por isso que a porta é larga e de acordo com a nossa conduta moral, como aborda todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a busca da porta estreita. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Kardec é didático. Qual é o melhor meio eficaz para melhorar essa vida e resistir às más tentações? Vocês viram que Kardec chamou atenção aqui sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele diz a resposta do mundo espiritual. Um sábio da antiguidade já disse: é preciso conhecer-se a si mesmo. Portanto, o sujeito só muda se ele se conhece. E é através do autodescobrimento de si que é um método da transformação moral. E Kardec contribui ainda mais na pergunta 919A, que ele faz essa pergunta ao mundo espiritual. Compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas, quando tem esse mas, é um alerta. Mas a dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio mais prático de conseguir isto? E aqui no Livro dos Espíritos, sabe quem dá essa resposta? Santo Agostinho. E olha que Santo Agostinho nos dá uma prática eficaz. Faça como eu fazia quando estava encarnado na Terra. A fim, ao final de um dia, interrogava na minha consciência. Passava uma revista do que havia feito e me perguntava se havia faltado com o cumprimento de algum dever. Se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que precisava ser reformulado. Aquele que, a cada noite, recordar todas as coisas que fez durante o dia, que perguntar a si mesmo o que fez de bom ou de mal, e que pedir a Deus e ao seu anjo da guarda para que esclareça, adquire uma grande força para se aperfeiçoar, porque
acreditem em mim, Deus assistirá. Deve-se examinar se alguma coisa está contra Deus e contra o próximo, e por fim contra ele mesmo. As perguntas serão um óbvio para a sua consciência e indicarão o mal que deve ser curado. Assim como Jesus deu a máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, nós temos que curar a nós mesmos para poder curar o outro, para poder auxiliar o outro nessa caminhada. E me perguntei, quais os objetivos então dessa nossa reencarnação? E lá no livro do Consolador, Emmanuel nos elucida muito bem. Ele diz que são cinco itens como objetivos das nossas reencarnação. O primeiro é reparar equívocos do passado. Olha só, por isso que é importante que o que nós passamos, nós aprendemos, deixamos lá. E o que nós seremos amanhã, nós seremos herdeiros de nós mesmos. Por isso é importante de fazer aqui ou agora o nosso melhor, reparar, melhorar. Segundo, a evolução intelectual, estudar, ler. Por isso que eu tive o propósito de lucidar um pouquinho melhor sobre os itens que Kardec falou do Evangelho segundo o Espiritismo e que nós possamos sim retornar e ver isso. Terceiro, aprimoramento dos sentimentos. Quantos sentimentos que brotam dia a dia conosco e que nós temos que entender esses sentimentos que vêm até nós. 4. Superação de conflitos. Os conflitos que nós vivemos são necessários para essa encarnação. Nada é ao acaso, tudo tem uma razão de ser, sem buscar culpa, sem buscar motivos de nos deixar cada vez pior, mas sim buscar a nossa melhoria. Através dos conflitos, sempre há uma luz no fundo do túnel. E quinto, ser útil no meio social. Ou seja, todos nós temos aqui um propósito da vida. E aí eu lembrei daquele filme das 5 vidas de um cão. E aí ele tinha sempre um propósito. A cada vida ele tinha um propósito. Então é uma sugestão de você também poder estar vendo o seu propósito. Qual é o seu propósito? Então, com todos esses elementos, vemos que a reencarnação nos é permitido um crescimento intelecto e moral. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a conduta moral e o nosso guia é o nosso Mestre Jesus. E ele fala em parábolas para melhormos compreender. Muitas vezes a gente diz, agora caiu a ficha, agora eu entendi o que ele queria dizer. E buscar outros livros, outros estudos para a gente poder se aperfeiçoar. Então, nessa jornada de caminhada, que é estreito, e onde há poucos que entram na porta estreita, tenhamos então equilíbrios e buscamos o aperfeiçoamento dessa oportunidade. Essa oportunidade que está aqui. E buscamos sim serenidade nesse momento que nós estamos vivendo. E uma prece que a gente sempre deve dizer: Senhor, conceda-me a força necessária para mudar as coisas que eu posso mudar. Resignação para aquelas que eu não posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Quem escreveu? Francisco de Assis. Nosso querido Francisco de Assis, que traga muita luz, muita proteção a todos nós. Que a realidade de muitos de nós seja compreendida na paz e no amor do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Sejam todos abençoados.